Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Me chamo Luzenildo Vieira, sou pastor auxiliar no Templo Monte Sião, Templo da Assembleia de Deus, pastoreado pelo pastor Paulo Neves. E nós estamos ali como professor da Escola Bíblica Dominical e é muito importante para o nosso crescimento. Na verdade, a Escola Bíblica Dominical, ela sempre foi um celeiro de obreiros para a seara do Mestre. E nessa oportunidade da nossa EBD inovadora, Deus ele nos deu a oportunidade de ministrar uma lição. E para mim é um privilégio muito grande estar com nossos irmãos para poder transmitir um pouco da palavra do Senhor e transmitir conhecimento. Na verdade, o nosso objetivo maior dentro do que diz respeito da nossa EBD é transmitir conhecimento e, acima de tudo, fazer discípulos, que é o maior objetivo. Meus irmãos, a nossa 7ª lição, ela abrange o livro de Provérbio. A gente vai estudar o livro de Provérbio do capítulo 25 ao capítulo 30. Ela traz como o assunto da nossa lição, Provérbios 25 a 30, sabedoria para líderes. E é muito importante. E como as demais lições, nós temos 3 objetivos na nossa lição desse trimestre, desse primeiro trimestre desse ano. Primeiro objetivo é conhecer as características que compõem um autêntico líder. Então é muito importante frisar isso para os alunos. O nosso segundo objetivo é ter a noção dos pré-requisitos para um líder. O terceiro objetivo é estar atento às ameaças à liderança. O nosso texto áureo, ele se encontra no livro de Provérbios 28, 10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Provérbio 28, 10. A verdade prática, meus irmãos, é submeter-se à sabedoria divina, gera capacitação para uma liderança espiritual e habilidosa e eficaz. Meus irmãos, olha que diz a introdução. A sabedoria se mostra nas decisões que tomamos e nos valores que defendemos. Então, só esse primeiro parágrafo aqui são muito importantes para uma liderança eficaz, dentro de que nós podemos observar. Então, tudo isso, irmão, nós temos que estar pautado pela palavra de Deus, que ela vai conduzir os irmãos a estarem aptos a conduzir a outros irmãos a um objetivo comum. Então, vamos lá para o primeiro tópico. O perfil de um líder sábio. O homem ou a mulher, ele tem que estar pautado pela palavra de Deus. E o nosso primeiro subtópico o líder ele precisa ensinar. Olha aqui, irmãos, Provérbios 28, versículo 2. Por causa da transgressão da terra, muda-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então a gente já vê que o livro de Provérbio, principalmente nesses capítulos que nós estamos estudando, ele vai trazer essa base para que uma liderança ela não fique desorientada em relação à palavra de Deus, a questão de tomar uma desordem. Mas quando a gente para refletir que o líder ele precisa estar pautado pela palavra do nosso Deus. Então, o que nós podemos observar dentro de um líder? O líder ele tem um dever de ensinar os seus liderados.
O líder honesto aconselha e adverte, mas também sabe lidar com as adversidades dos amigos e familiares, pois que são sinceros e honestos, se aperfeiçoando mutuamente como o ferro afia o outro. Bons líderes são emocionalmente estáveis e não se enganam pela doçura de elogio que escondem intenções amargas. 27:7 de Provérbio. Quem lidera não deve ser soberbo, tampouco cobiçoso, mas confiante no Senhor, constante no temor de Deus. Então aqui está o perfil de um líder sábio. Então ele é visualizado pelo seu liderado. Na verdade, ele é o exemplo para uma liderança que vai torná-lo sábio, na medida que ele está pautado exatamente pela palavra de Deus. Então a gente vê muitas vezes algo que o imprudente não consegue fazer. Portanto, um líder que age com orientação do Espírito mostrará correção, intenções, palavras e atos para que através dele tudo seja abençoado, mesmo que ele use uma forma mais enérgica, uma forma mais contundente, mais dura de fazer a sua liderança, de tomar as suas decisões. A gente tem um exemplo aqui, João capítulo 6, versículo 60 ao 68. Muito bem do conhecimento dos nossos irmãos. Essa passagem ela vai retratar, depois que o Senhor Jesus Cristo ele traz um discurso, aquele que não comesse do seu corpo e bebesse do seu sangue não poderia ser os seus discípulos. A gente percebe que muitos iam se afastando, iam se distanciando do Senhor Jesus Cristo, dizendo, é um discurso muito duro. Quem é que pode resistir a esse discurso? Então, em dado momento, o Senhor Jesus ele olha para os seus discípulos e pergunta a Pedro, e vocês também, vocês não querem ir? E olha aqui Pedro, ele responde, para quem iremos nós se tu tem a palavra de vida eterna? Então nós percebemos aqui que o líder ele transmite a segurança, e essa segurança ela vai ser transmitida aos seus liderados, e os seus liderados vão passar a ter aquela confiança no seu líder. Então a gente finda aqui o primeiro subtópico aqui, que um líder ele precisa ensinar. O maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. O líder precisa orientar. Provérbios 28:10. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão o bem. Então, a gente observa, meus irmãos, que o perfil de um líder sábio, ele ensina e ele também orienta. Então, essa orientação, ela tem a sua base de observância. É aquele líder que ele dosa as situações, ele sabe observar, ele não toma decisões precipitadas. Então, a fim de quê? De ensinar aquilo que é correto, necessário sob a perspectiva bíblica, de modo que todos cumpram a vontade de Deus e compreendam os seus desígnios. Então, o líder ele precisa ter essa objetividade para que ele possa atrair o seu liderado para si e ele transmitir segurança naquilo que ele está ensinando. Tudo isso para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Olha aqui para a nossa observância. O homem e mulheres de Deus vive o que ensino para que as suas palavras não se voltem contra eles mesmos como um galho
de espinho nas mãos do bêbado. Provérbio 26, 9. Então, é muito importante para um líder sábio ele viver aquilo que ele está ensinando, principalmente no que diz respeito à observância de preceitos bíblicos, uma vez que o homem, a mulher como líder, ele está sendo observado, e ele precisa ter a noção de orientar vidas, orientar para que as pessoas trilhem caminho de conformidade à palavra do nosso Deus. E a gente vai passar para o terceiro subtópico, meus irmãos, e é muito importante. O primeiro subtópico, o líder, ele precisa ensinar. O segundo subtópico, o líder, ele precisa orientar. E o terceiro subtópico é o líder precisa perseverar. Provérbio 28, 14. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Em todas as relações humanas há divergências que precisam ser equacionadas. Nesse caso, um dos grandes desafios do líder é tomar decisões difíceis sem negar a palavra de Deus. Tomar decisões difíceis sem negar a palavra de Deus, os princípios estabelecidos pelo nosso Deus. Ainda que insensatos seja o contrário à vontade de Deus, 28:4 de Provérbio. Então, mas o líder ele tem que ser bastante enérgico no que diz respeito à palavra do Senhor Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O líder não deve cair em cóleras. Essa palavra cólera é o impulso violento. Então ele não tem que revidar com violência. O líder ele deve ser sábio nas suas decisões, naquilo que ele está trazendo para os seus liderados. Ainda que homens furiosos multipliquem as transgressões, não promove obediência, mas o líder ele tem que agir de uma forma sábia. Portanto, cabe ao líder administrar os protestos na certeza que quem teme armas ciladas, mas os que confiam no Senhor, este estará seguro. Provérbio 29, 25. O líder cristão não negocia a sua fé, logo fiquemos atentos aos que gostam de interpretar a Bíblia segundo as suas conveniências e aos que atribuem a Deus, de fato, as coisas que ele não disse. Então, o líder sábio, ele não negocia a sua fé, ele não negocia a palavra de Deus. Então, ele é seguro, ele é sensato nas suas decisões. Então, as decisões do líder sábio, ele tem que estar pautado pela palavra de Deus e ele precisa ser perseverante em Deus, perseverante nas decisões de conformidade à palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse primeiro tópico aqui a gente está finalizando aqui dentro dessas características do líder sábio. Que um líder ele precisa ensinar, ele precisa orientar, ele precisa perseverar. Então, fechamos o nosso primeiro tópico com esses 3 subtópicos. Meus irmãos, o nosso segundo tópico é pré-requisitos à sábia liderança. A integridade. Primeiro subtópico, Provérbio 28, 18. Olha que diz: o que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. A gente nota aqui, com base nas Sagradas Escrituras, pautado pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, a questão da integridade do líder. O líder, ele precisa ser o exemplo.
Na pessoa íntegra não se acha fraude. Olha só, se fala, não mente, se negocia, não engana, nem explora, e se afirma aliança, não trai. Então, são bases, meus irmãos, que pauta a vida de um líder no que diz respeito à sua conduta, a conduta moral, a conduta ética de um líder. Ela está totalmente pautada dentro dos quesitos estabelecidos pela palavra do nosso Deus. E é muito importante sermos o exemplo pautado nas leis estabelecidas pelo Senhor Deus. A gente vai observar que líderes sábios, ele consegue atrair uma multidão de pessoas para ele, porque as pessoas já observam dentro dele e vê que há sinceridade no que diz respeito a esse líder. Olha só, o líder de sábio nunca quer rebeliões, mesmo que os escarnecedores levantem protesto, ele desvia a ira, mas não desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus. Então, o líder, ele, na sua integridade, ele está totalmente pautado pela palavra de Deus. Na medida que ele se desvirtua, na medida que ele sai dos preceitos de Deus, a grande probabilidade é de um grande número de liderados se distanciar dele. Então ele não está atraindo para si, é porque ele não tem uma segurança, ele não consegue atrair pela falta de caráter. Mas quando o líder ele tem essa postura de negociar, de cumprir todos os seus negócios, de falar e cumprir, então ele tá respaldado por Deus e, consequentemente, pelos irmãos a qual conhece a conduta desse líder. Sabe que só por ela podemos observar em santificação, 29, 18. Agindo assim, a liderança do sábio logo será reconhecida em todos os lugares. A sua família confiará nas suas escolhas, seus amigos pedirão o seu conselho, as suas orientações. Então isso ele está pautado na integridade do líder. Então a gente tem muitos exemplos de homens fiéis, de homens que amam a palavra de Deus, que têm uma postura íntegra no que diz respeito aos ensinamentos da palavra de Deus. Eles têm essa postura de integridade. Ele consegue atrair pessoas, inclusive se o líder é mais novo, ele consegue atrair até mesmo pessoas mais velhas para pedirem conselho para ele, porque as pessoas veem e notam nele essa diferença, que ele é uma pessoa íntegra, é uma pessoa fiel a Deus. Então, o primeiro subtópico desse tópico, então ele vai pautar nessa integridade do líder. Passando para o segundo subtópico, justiça, Provérbio 28, 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O homem vai prevaricar com parcialidade. Meus irmãos, a parcialidade, o que é parcialidade? A qualidade de quem toma partido. O líder ele não pode tomar partido, ele não pode ser partidário. Então, o camarada que toma partido, consequentemente, há uma grande probabilidade da sua liderança ela naufragar, ela cair em descrédito, quando ele toma essa parcialidade. E a gente vê muitos casos até de pais, mães que tomam partido por filho 1, filho 2. Então, mas o líder ele tem que ter uma segurança naquilo que ele está fazendo. E parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará.
Então, prevaricar é faltar ao compromisso do dever por interesse ou má fé. A tendência, como eu falei, é a sua liderança ela não fluir, ela não desenvolver-se e cair no descrédito. Para liderar é preciso ter visão panorâmica, fazer o melhor para todos com o menor dano possível. Então é essa a visão do líder, ele ser justo, fazer justiça com a palavra de Deus, e com o seu irmão, com o seu próximo. Então a gente vai ver no mundo de injustiça, mas a palavra de Deus ela vai nos ensinar a nós não fazermos injustiça, seja com o nosso irmão, seja com aquele que ainda não aceitou a fé, de um modo geral. Então um líder sábio, ele vai agir de conformidade às ações estabelecidas pelo Senhor Jesus. Olha aqui, o prudente é também um justo e não impõe a sua vontade e não é altivo, nem opressor, porque não se considera indispensável e sabe que até os gafanhotos podem viver sem um rei, desde que estejam unidos. A gente vê aqui, o líder ele precisa ser justo e fazer justiça. Vamos para o terceiro subtópico aqui do nosso segundo tópico, é pré-requisitos à liderança sábia. Então, o segundo é a justiça e o terceiro é a sabedoria propriamente dita. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha só, um líder é sempre um mestre, solícito, nunca falta a quem lhe peça conselho. Ou seja, então, muitas pessoas eles se chegam diante de uma liderança, sabe? Ele é sempre solicitado pelas pessoas. É como eu falei, o líder, até por pessoas que são mais experientes que ele, mas quando ele está pautado pela palavra do Senhor Jesus Cristo, ele é bastante requisitado, ele é bastante solicitado pela sabedoria que Deus proporciona a ele. A gente visualiza aqui uma passagem bíblica que se encontra no livro de Tiago, que diz: se falta sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança em rosto. Por quê? A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem imparcialidade e sem hipocrisia, vinda do Pai das luzes. Então a gente vê que a fonte, a origem da sabedoria, ela vem de Deus. Então cabe a você que é líder pedir a sabedoria de Deus para que nós possamos ter uma liderança saudável e assim o nome do Senhor Jesus ele venha a ser glorificado. Então nós fechamos aqui o nosso segundo tópico e nós vamos já começar o nosso terceiro tópico. Meus irmãos, o nosso terceiro tópico é ameaças à sábia liderança. Provérbio 29, de 5 a 18. Primeiro subtópico é a dissimulação. O que é dissimulação? Muitas das vezes o aluno ele pergunta. A dissimulação é alguém que age de forma enganosa, ocultando as suas verdadeiras intenções. Então, uma pessoa dissimulada. Provérbio 29, 5 diz: o homem que lisonjeia a seu próximo arma armadilha, uma rede aos passos. Então a gente já vê dentro dessa palavra dissimulação as más intenções, que somente o Espírito Santo ele pode equilatar dentro do coração do homem. São pessoas dissimuladas, mas o líder sábio, ele tem a orientação do Espírito Santo para que ele aprenda a observar essas dissimulações. A gente vai parar para observar aqui sobre o perigo da palavra maldizente, mas há um outro tipo de palavra que pode levar um líder à ruína. Trata-se da palavra elogiosa,
aquela que pode despertar a soberba num coração antes era humilde. É preciso entender que lábios amorosos podem ser disfarce do coração maligno. Então, muitas das vezes, o líder ele recebe elogio. Então, às vezes, esses elogios, eles vêm de uma forma dissimulada. Se o líder ele não tiver uma observância para esse quesito, na verdade é uma sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, é fácil de ele ensoberbecer-se. Ele vai cair em ruína, ele vai cair em desastre na sua liderança. Então a gente vê na Bíblia muitos homens que caíram dentro dessas armadilhas de simulação e, consequentemente, o seu ministério, a sua liderança, ela caiu num total de descrédito. Olha só, a Bíblia se refere aos que são dissimulados e tentam criar uma atitude tão soberba e egocêntrica ao ponto de você pensar antes de si que na família, na equipe de trabalho ou nos irmãos da igreja, em pouco tempo, bajulação pode levar uma pessoa a endurecer o coração para o temor de Deus, ou seja, ele vai perder a sensibilidade ao Espírito Santo. E esse ensoberbecimento da sua vida, ele vai acabar provocando um desastre na sua liderança. Na Bíblia Sagrada, no capítulo 6 de Isaías, o rei Uzias, Deus ele abençoava muito esse rei e, dado momento, ele se ensoberbeceu. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer algo que não era da sua orçada, que era sacrificar. E apesar das interferências dos sacerdotes ali, mas ele dizia no seu coração, Deus é comigo, a sua soberba, a sua presunção, ela levou ele à ruína. O que foi que aconteceu com ele? Ele foi acometido de uma lepra e veio a falecer, exatamente por essa soberba que veio ao coração dele. Então, que nós possamos, como líderes, ser orientados pelo Espírito Santo para que nós nunca venhamos nos ensoberbecer e sempre olhando para o Senhor Jesus Cristo, para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente vai ver dentro dessas ameaças também o mau conselho. Segundo subtópico, Provérbio 29:12 diz, se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus servos. Olha só a orientação que o livro de Provérbios ele vai trazer para uma sábia liderança. Então a gente observa que você já reparou que algumas pessoas têm sempre algo a nos dizer, mas estão sempre falando baixinho para não serem notadas? A palavra ao pé do ouvido é penetrante, mas nem sempre agem em nossos benefícios, costumando ser um disfarce para a mentira e para a calúnia. Então, o líder ele tem que parar para observar essa questão. A gente observa aqui que o líder ele tem que ser franco, ele tem que ser aberto com seus liderados. Então, todas essas palavras dissimuladas, então, de maus conselhos, a gente tem que parar, observar, fazer uma introspectiva das palavras, dos aconselhamentos que nós estamos recebendo. A gente tem um exemplo também na Bíblia Sagrada, o filho de Salomão, Roboão. O que vai acontecer dentro da sua liderança? Ele vai com os sábios, e os sábios trazem um conselho para ele atrair o povo para si, mas ele não obedece o conselho daquele sábio. O que ele vai fazer? Ele vai com os jovens. Então, o que os jovens vão orientar ele? Totalmente contrário àquilo que os sábios que estavam com seu pai o orientavam. Então, a gente vê ali o ministério da liderança de Roboão se desfazer, porque ele não pegou um sábio conselho. Então, ele pegou um mau conselho e foi o fracasso da sua liderança.
Então, cuidado, pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. Provérbios 25, 9. Pois assim como o vento traz chuva e língua fingida traz a ira, Provérbios 25, 23, entre os membros de uma família, de uma equipe de trabalho ou entre irmãos de uma congregação. Então, tudo isso ele pode desfazer totalmente um trabalho de uma liderança com os maus conselhos. Então, o líder sábio, ele é prudente. Ele é prudente. Então, a gente frisa naquilo que o Senhor Jesus Cristo, ele trouxe aos ensinamentos aos seus ouvintes. Seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Então, o líder, ele age, ele sabe agir no momento certo e ele sabe absolver os conselhos, aqueles conselhos que são bons, aqueles conselhos que são ruins. Então, ele filtrando isso, ele vai saber dirimir ou dirigir as sábias orientações, as orientações para que ele não prejudique nenhum nem outro, mas age de conformidade à palavra do nosso Deus. Então, dentro dessas ameaças à liderança, o mau conselho, o líder tem que estar atento para isso, para que ele possa ter uma liderança eficaz. O terceiro subtópico é a insensatez. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29, 18. Insensatez, irmãos. A gente observa que sem o direcionamento, a maior profecia, ela é a palavra de Deus. Mas o que nós temos observado nesses últimos tempos é pessoas amantes de si mesmo. Então, eles deixam de ouvir a lei do Senhor, que é a maior profecia, e seguem conselhos que muitas das vezes ele vai afastar, ele vai totalmente, às vezes, destruir um relacionamento, até mesmo relacionamentos familiares, ele destrói. Temos que ter muito cuidado com essa questão de insensatez dentro do que diz respeito aos princípios estabelecidos por Deus. Olha só, o insensato é o tolo, o louco, alguém que não sabe discernir a seriedade ou a gravidade das situações. Jesus falou desse tipo de comportamento quando mencionou homens que constroem casa sobre areia. Mateus 7, 26. O homem insensato, ele não visualiza a consequência dos fatos. Ele se torna, dessa maneira, ele se torna uma pessoa tola. Consequentemente, é um perigo para a liderança, porque ele acaba destruindo uma liderança eficaz, ele acaba destruindo um ministério. Um homem sensato, ele visualiza só aquilo de uma forma superficial, ele não tem uma visão ampla, mas na medida que o homem e a mulher de Deus, ele se torna um praticante da palavra de Deus, um observador da palavra de Deus, ele age de uma forma íntegra, de uma forma íntegra e de uma forma absoluta, trazendo um real objetivo para a sua liderança. Tudo isso aqui, meus irmãos, são bases que podem ameaçar a liderança, a dissimulação, o mau conselho, um líder insensato. Isso vai trazer uma destruição para uma liderança. A gente observa e vê, irmãos, que o mundo espiritual é um mundo organizado. O nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus sensato. Até o adversário das nossas almas, ele usa as suas estratégias de uma forma sensata, que é o objetivo dele, matar, roubar e destruir. Mas como nós temos um foco, nosso foco é Jesus Cristo, a gente não vai entrar pelo caminho da insensatez, mas a gente vai entrar pelo caminho do ensinamento da palavra do nosso Deus. E, consequentemente, nós cresceremos, tanto o líder como ser liderado, na graça e no conhecimento do nosso querido
e amado Jesus Cristo. Uma vez, o profeta Oséias, ele falou: prossigamos e sigamos em conhecer ao Senhor. É como a aurora do dia que vai nascendo até ser dia perfeito. Então, nós temos que estar atentos, nós que somos líderes, você que é pai, você que é mãe, nós temos que ficar atento com tudo aquilo que venha destruir, ameaçar a liderança sábia. E a gente vê que a base, como na ministração da aula 6, ela tem seu fundamento na família, onde começa tudo. E, consequentemente, as lideranças seculares, ela vai ser dirimida na medida que o homem, a mulher, ele tem a orientação do Espírito Santo, certo que Deus ele vai dar o direcionamento para cada líder naquilo que for necessário, na medida que nós nos posicionamos como homens e mulheres de Deus para fazer a obra do nosso Senhor. Aplicação pessoal: a Bíblia apresenta o autêntico manual de prática para uma sábia, edificante e exemplar liderança. Pratique-a. Todos os ensinamentos estabelecidos pela Bíblia Sagrada, principalmente nos livros a qual nós temos lido, o livro de Provérbios, ele vai trazer essa assertiva para uma sábia liderança. Qual é essa assertiva? O ensinamento da palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, nós agradecemos a Deus que Deus ele continue abençoando a vida da nossa liderança e Deus ele estabeleça líderes fiéis à sua palavra e assim forme liderados aptos para exercer a liderança. Nós vamos orar ao nosso Deus agradecendo por essa aula, pelo que o Senhor ele tem feito na nossa vida, na EBD Inovadora. Você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, venha participar conosco da maior e melhor escola do mundo. Nós vamos orar, você pode orar conosco, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai que está no céu, Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos sabedoria que vem do alto para que nós possamos, meu Deus, colocar em prática a tua palavra. Deus, nos abençoe e abençoe a cada ouvinte e que nós tenhamos uma aula abençoada para louvor da tua glória em nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, pelo e-mail. Seja abençoado em nome de Jesus com todas as nossas programações de ensinamento da palavra do nosso Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.